Você, às vezes, decorou o texto e chega numa hora da apresentação, você esquece o texto. Qual que era a fala que eu tinha que falar? Quando a gente está numa apresentação, a gente tem que contar a história. E às vezes pode acontecer de dar um branco sobre a fala que você tinha que falar. Porém, se você tem as imagens, a gente tem uma memória fotográfica muito forte. Se você tem as imagens que esse texto propõe, ou se você tem as imagens da história que você está contando, ou de algo que você está ensinando para alguém, você às vezes pode não lembrar a palavra exata que você tinha estudado ou se proposto a falar. Mas você vai contar a história do que você está falando, porque você tem a imagem, você tem a ideia daquilo. E você vai falar com as suas palavras, você vai falar do jeito que vier no momento. Então, por exemplo, agora, eu dou muita aula sobre as imagens, né? E eu tô falando com vocês e tô imaginando como que foi o processo como que é o processo quando eu dou aula para os meus alunos sobre esse estudo de texto, sobre as imagens. E eu falo para eles: se atenta à imagem, não importa para mim o que você está falando exatamente a palavra. Se você trocou uma palavra ou outra, para mim não importa. Importa para mim a essência do texto, a essência da história que você está contando. E essa essência você consegue trazer independente da palavra que você está falando, e você consegue acessar se você tem firme na sua mente a imagem que essa história tem, a imagem que você construiu para essa história, a imagem daquilo que você está ensinando para alguém. Então, esse estudo das imagens, ele é muito forte para quem, por exemplo, fala: nossa, eu não consigo decorar texto rápido, ou para quem fala: eu esqueço o texto às vezes. Para mim, principalmente num processo, não importa as palavras exatas, mas sim a ideia daquilo que você está contando a história, ou a ideia daquela informação que você está passando.